Deixa eu dar um beijo aqui no Dr. Júlio Pereira. Tudo bem, Dr. Júlio? Ótimo. Não te vejo desde o último churrasco. Que bom recebê-lo aqui em nosso programa. Mas que notícia triste, que dados alarmantes aqui, viu? Olha, de acordo com dados do Ministério da Saúde, de janeiro a 20 de maio, foram registrados mais de 4.400 casos de meningite no Brasil. Isso resultou em 312 mortes, óbitos, inclusive, como eu falei, um colega nosso, participante aqui de muito tempo do nosso Santa Receita. E é triste, né? E o número assusta, porque de janeiro a maio, 312 óbitos, né? Por meningite. Por isso que nós vamos buscar o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, do Hospital Beneficência Portuguesa e do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, para falar com a gente. O que é meningite, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Claudete? Tudo. O mais importante, como a gente sempre fala, né? É entender o que acontece. Lógico. Então, a gente tem um crânio e dentro do crânio a gente tem um cérebro. Deixa eu puxar a caneca para cá para aparecer mais a cabeça. Protegendo esse cérebro, a gente tem as meninges. Então, quando a gente fala it, geralmente é inflamação, né? Sinusite, rinite. Celulite, isso a gente... Isso, sabe, né? Então, a meningite nada mais é do que a inflamação das meninges. Então, o que pode inflamar as meninges? Algumas coisas. A infecção viral pode ser uma causa. Mas a meninge está, então, no cérebro? Isso, ela envolve o cérebro, é uma proteção. É como se o nosso cérebro... Tem o crânio, que é duro. Aí tem o cérebro. E para proteger o que está lá dentro, tem essas meninges. Que é como se fosse uma película mesmo. E aí ela pode inflamar, então? Ela pode inflamar. O nosso cérebro, o sistema nervoso, ele é muito protegido, né? Tem um crânio, né? Tem a coluna, né? Que protege, e além disso tem a meninge. Então é raro ter infecção dessa região, né? Tanto então que foram muitos casos aí. Foram muitos casos. O que acontece? Algumas dessas infecções, elas são sazonais, tem períodos que acontecem com maior frequência. A meningite, ela pode ser viral. Então, da mesma forma que tem uma virose que fica gripado, tem alguns vírus que ele tem o tropismo e pode dar uma meningite. Esses casos são até mais comuns do que a bacteriana. A grande vantagem é que eles são benignos. Então, de um modo geral, o médico não dá nenhuma medicação específica. A viral a gente pega como? Da mesma forma que a gente pega qualquer outro vírus. Respirando. Na verdade, colocando a mão no lugar onde tem o vírus e levando a mão, às vezes, na boca, no nariz. Ou ela vai entrar no corpo e vai para o cérebro. E pode ir também para as meninges. De um modo geral, o nosso próprio corpo reage. Então, às vezes, não precisa de nenhuma medicação específica. E isso melhora por si só. E a bacteriana, então? A bacteriana, o que acontece? Quando uma bactéria entra no nosso sistema nervoso, isso é muito grave porque a gente não tem tanta proteção como nos outros locais. E, às vezes, é um local muito sensível. Então, daí que você vê a incidência, quando aumenta, os óbitos também aumentam. Principalmente que é uma doença tratável, você tem que ter o diagnóstico rápido. Então, infecção bacteriana, na época da gente que tem antibiótico, se você descobre precocemente, você consegue tratar e consegue curar. Mas como que a pessoa pode desconfiar que está com meningite? Isso, perfeito. Então, como eu falei, como envolve todo o nosso sistema nervoso, o cérebro e a coluna também, se você tem inflamação, um dos principais sinais é dor. Então, de um modo geral, o paciente tem uma dor de cabeça associada com aqueles outros sintomas neurológicos, a gente sabe, vômito. Sendo bacteriana, febre também é muito comum, o paciente tem uma febre alta e pode ter alteração dos níveis de consciência. O médico, quando vê o caso de alguém com esses sintomas, principalmente nesse quadro, que é um quadro às vezes muito intenso, ele tem que desconfiar e só se tem certeza que alguém tem uma infecção, colhendo o líquor para ver o que é que tem naquele líquor. O líquor é um líquido que está na coluna? Isso, ele está envolvendo toda essa... Abaixo da meninge, ele está envolvendo toda essa região. E de onde ele é retirado? Isso, aí o que é que a gente retira? Então, como eu falei, tem o cérebro, isso aqui ajuda. Tem o cérebro e tem a coluna. Quando alguém tem uma meningite, né, clássico, até avó e tio fala a gente, tem aqui, né, sinal de rigidez de nuca, porque a nuca fica rígida. Se tudo está inflamado e nosso pescoço ele tem essa mobilidade, está inflamado também esses nervos dessa região cervical. Como os nervos estão inflamados, a pessoa faz alguma movimentação, às vezes não consegue colocar a ponta do queixo aqui, é um teste que o médico faz, e o médico também pega para ver se tem algum sinal de rigidez de nuca. Se ele desconfia e suspeita, é uma doença, como ela é tratável e muito grave, às vezes o médico, qualquer tipo de suspeita que ele tem, os sinais estão parecidos, o paciente tem sinal, ele tem que pedir e fazer uma coleta de líquor. Como a gente faz o líquor? Do local que é relativamente mais simples, né? A gente não vai furar a cabeça para tirar esse líquido, mas a gente consegue. Colocando uma agulhinha aqui na coluna, coloca o paciente do lado. Geralmente a gente faz onde a medula já acabou,
depois do L1, L2, que é a vértebra lombar. Aí coloca uma agulhinha, dá para ver aqui que tem uns espaços entre uma vértebra e outra. Pode virar, doutor. Então, vou virar para cá, aqui, ó, pronto. Tá vendo o processo espinhoso, que é isso aqui? Há um espaço entre um e outro, eu vou colocar a caneta para você ver. O médico coloca a agulha aqui e esse líquido sai. Esse líquido saindo é feito uma bateria de teste para ver. E a bactéria ela fica nesse líquido, não? Ela aparece? Ela fica nesse líquido. Então ela caminha por toda a coluna? Porque assim, se a meninge envolve tudo e abaixo tem um líquido, se tem uma bactéria ali, obviamente ela vai tomar conta de tudo. Então, mas por onde entra essa bactéria? Pelas vias aéreas, também. Todo esse local que a gente tem contato. Então, assim, é uma doença... Por isso, olha, que a coisa mais importante que a gente faz na vida, eu acho, é lavar as mãos, né? Com certeza. Muitas vezes por dia. E principalmente ficar atento ao que você falou. Como é sazonal, de um modo geral, onde as pessoas pegam lugar de conglomerado de pessoas. Então, lugares mais fechados, onde tem muita gente? Escola, quem tem criança sabe, né? Que a criança quando... É contagioso? É contagioso. A infecção... A viral e a bacteriana? E a bacteriana. As duas? As duas. A bacteriana, ela é muito grave. Então, assim, se não for tratado de forma adequada, eu falo que é uma combinação complicada na medicina, são doenças graves e raras. Meningite é rara, meningite bacteriana. E a virose, a gripe, ela é muito mais comum, né? Então, às vezes, você está num período, como o período agora, né? Várias pessoas gripadas, doentes, com aqueles mal-estar, né? E o pronto-socorro cheio. Então, tem que ter esse feeling, né? Que é bem importante. Da família do paciente, porque às vezes tem paciente que está com quadro, a família não dá tanta importância, acha que é uma gripe. Demora para ir para o hospital. Demora para chegar no hospital. E esse tempo pode ser fatal. É uma doença bacteriana, isso, e é uma doença tratável. Então, quando você dá o antibiótico no período adequado, a grande maioria dos pacientes eles vão ter uma resposta Tem um boa. filme aí, né, Andresa? Vamos colocar. Tá. Perfeito. Segura. Não vira, para aí. Eu vou dar um recado e já volto. Tudo Pode bem, ser? tudo bem. Aí você vai ver como acontece dentro da gente esse quadro. Perfeito. E tem que ficar atento a isso, então, né? Rigidez no pescoço, febre alta, acompanhada de vômitos e uma dor de cabeça diferente, Com né? certeza. Tudo tão forte que vai fazer você ir pro médico. Aí... Me desculpe o André, mas nesse momento nada de chazinho, é hospital, né? Com certeza. Aquela história, não, toma alguma coisinha que passa, vai para o hospital, não se automedique, não. Eu já volto e converso com o doutor Júlio Pereira sobre meningite, que fez vários casos de óbito no Brasil entre janeiro e maio. É preciso ficar atento. Gente, é trilegal, como diriam os gaúchos, né? Eu volto aqui para a gente continuar conversando com o doutor Júlio Pereira sobre meningite. E agora sim, vamos encher a tela aí e soltar o filme. E isso não é algo assim que é raríssimo da gente ver. E vai pro cérebro? E pode dar, sim, uma infecção que às vezes até o neurocirurgião tem que abordar. Não é algo tão incomum de acontecer. Nossa, e muita gente tem sinusite, não é? Por isso, assim, essas doenças que são muito comuns, na grande maioria das vezes é tranquilo, a pessoa resolve, mas tem que ficar atento a alguns sinais de alerta. Não é tão tranquilo assim, porque se tem uma sinusite e não trata direito... Com certeza, porque algumas doenças a pessoa se acostuma a ter ela, né? Rinite é uma delas, tô assim, é uma sinusite que eu tenho. E não ligue, toma qualquer remédio. Então, assim, quando tiver febre, algum outro sintoma, tem que ir no otorrino, que geralmente vê isso, para ele avaliar. Precisa de antibiótico, não precisa, tudo No nosso corpo tudo é importante, né? Mas eu acho que daqui pra cima você tem que correr, viu? Daqui pra cima corra. Porque você vê o caso... Aliás, deixa eu mandar um beijo pra Renata Banhara, que eu estive falando com ela por telefone outro dia. Ela disse que sempre assiste aqui o programa. A gente continua aqui em Aparecida rezando muito por você, viu, Renata? Todos os padres, inclusive. E ela teve uma infecção no dente, a bactéria foi para o cérebro. Já vai fazer 10 meses que ela está de cama, indo e voltando para o hospital, uma moça jovem, bonita ainda, com esse problema, porque a bactéria do dente, da raiz, lá, não sei se foi um canal, foi parar no cérebro. Então, há uma comunicação muito rápida aqui, né? Então, daqui para cima, ocorre. Porque a grande questão é, por essa proteção que nosso cérebro tem, para não ter infecção, ao mesmo tempo, quando você tem uma doença que você tem que dar um antibiótico, esse antibiótico ele não tem a penetração tão boa por isso. A proteção acaba, entre aspas, nesse momento sendo um pouquinho maléfica, né?
Porque você tem infecção na pele, você dá um antibiótico venoso, caso seja necessário, ele já chega ali e age muito rápido. No cérebro, não. Então, tem antibióticos específicos. Osso é a mesma coisa, né? Que você deu o exemplo do dente, da sinusite. Às vezes, você tem uma infecçãozinha que fica ali no dente e demora de sarar aquilo, né? Porque os antibióticos eles não penetram tão bem. E pode caminhar, né? E pode caminhar. Como a dela caminhou. Tem perguntas para o doutor? Então, vamos lá. Pergunte, que o Santa responde. Pode colocar aí para mim. Ai, tem também aqui, mas tudo bem, tá. A Fátima Rosana da Silva Si. Olá, Claudete, gosto muito de você. Obrigada, Fá. E do seu programa, legal. A vacina para meningite só se toma quando criança? Excelente pergunta, né? Que era o que a gente começou a falar de proteção e tudo e parou, e não chegou lá. O Brasil, ele tem um calendário vacinal. O calendário vacinal já começa na infância, já como ela perguntou em criança, com algumas divergências. Como assim? Pode ser que, em alguns casos, o Ministério tenha a recomendação que é o básico e alguns pediatras, filhos, sabe como é isso, né? Às vezes, eles recomendam algum tipo de vacina específica. Então, o que eu recomendo para ela é ter o médico clínico, o médico de família e fazer essa pergunta. Porque alguns tipos de vacina, ela precisa, sim, ser repetida. Por exemplo, eu sou profissional de saúde, tem um calendário específico. Então, como eu não sei onde trabalha, como é que faz, que tipo de contato tem criança. Mas não se tem, assim, a validade dela, por quantos anos vale essa vacina? Não se Olha tem. Olha o que a outra Fátima, hoje é dia das Fátimas, aqui está perguntando. É a Antônia de Fátima, L. Elzon. Eu sou a Fátima de São Carlos, linda cidade. As vacinas que tem na rede pública, né? As mesmas, são para todos os tipos de meningite? Excelente pergunta. Então, em todo mundo no mesmo ponto, né? Qual é o mesmo ponto? Quem tem pediatra, quem teve criança, tem isso, né? Às vezes fala, tome o calendário vacinal. Eu tenho um filhinho de 2 anos e aconteceu a mesma coisa, né? E a pediatra fala, mas tome um reforço de um subtipo específico. Então, assim, quando a gente fala de vacina, isso é uma coisa para o mundo inteiro. Só que cada país tem a incidência maior ou menor de alguns tipos de infecção. Então, o Brasil, ele coloca que o calendário básico, ele envolve tal tipo de vacina. Mas não cobre todas as meningites? Não cobre todas. Tem que conversar com o pediatra para ver se nesse caso é necessário ou não. Porque o Ministério, muitas vezes, ele interpreta que aquele subtipo de meningocócio é tão raro que não precisa tomar, só para simplificar assim. Sim. Então, é bom conversar com o pediatra, porque às vezes o pediatra, a criança fala assim, é importante. Meu filho, por exemplo, aconselha e toma na clínica particular. Isso. Meu filho mesmo tomou vacina no posto de saúde, que a gente reclama tanto do SUS, mas às vezes a gente é exemplo em algumas áreas. Vacina é um disso. O Brasil é modelo do mundo de rede de vacina. Mas o pediatra conversou com minha esposa e falou assim, mas o subtipo tal, eu prefiro que ele tome também. E não cobre na rede básica. Teve que pagar para dar. Então, assim, é muito importante essa conversa com o pediatra. Com o médico. Como o Brasil é muito grande e seu programa está sendo assistido, não quero dar um exemplo específico, porque cada região tem... Agora, que uma coisa é clara, eu acho que aí o brasileiro está cada vez mais consciente, que a criança tem que receber todas as vacinas, que é importante, que é um crime pai, mãe não vacinar filho, não é? Tem que vacinar, como você falou, as vacinas brasileiras e o Brasil nisso, né? Tem que se orgulhar e tem que conversar com o médico para saber. Tem uma cobertura total ou não, doutor? Dependendo da tua região aí. Preciso oferecer mais alguma vacina? E ainda falando em vacina, a Sônia Silva, que como você falou, assiste gente de todos os lugares, graças a Deus, é de João Pessoa, Paraíba, e pergunta, quem já foi vacinado ainda assim corre o risco? Por exemplo, você vacina o seu filho contra o sarampo. Isso não quer dizer que a criança não vai ter sarampo? Pode ter, mas muito mais brando, suavezinho, mais tranquilo. Na meningite, isso pode ocorrer, doutor? Isso. Na meningite, o que a gente tem que olhar? Número 1, é isso que eu te falei. Tem o tempo da vacina, o calendário básico nacional, e justamente ver quanto tempo cada um desse tipo tem que repetir. Na maioria das vezes, são as vacinas que a gente toma na infância. Existem populações de risco específica. Por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente tem que conferir o calendário com o outro. Então, assim, tem situações específicas. Não dá para eu falar com quem a gente não está vendo do outro lado, se ele precisa ou não repetir. É conversar com o médico, ter o calendário vacinal. Não, sim, mas uma pessoa que tomou vacina ainda assim pode ter meningite? A exemplo do sarampo, da catapora? Pode ter. Até porque tem muitos subtipos, né? As vacinas, elas são feitas em subtipos específicos e mais comuns. Outra coisa que eu queria falar, Claudete, você falou da importância de vacina. Nesse mundo de rede social, de Facebook, de WhatsApp, também correm muitas correntes que são muito danosas. Vacina é uma delas. Já teve... Muita gente falou de associação de vacina com autismo, ficou até famoso, pessoas que fizeram isso assim.
é um calendário do mundo todo. E o Brasil, como é o segundo país, se não me engano, mais conectado do mundo, né? Nossa. Os boatos aqui chegam e se espalham muito rápido. A vacina no Brasil, esse calendário vacinal que a gente tem no Brasil, é um calendário muito bem organizado. Obviamente, às vezes tem essas divergências que você tem que especificar no caso, entender o pró e o contra, conversar com o pediatra. Mas a vacina, esses boatos que as pessoas às vezes podem pegar, não dê tal tipo de vacina. Até no próprio período, não sei se você lembra da Zika, teve um boato muito grande dizendo que era uma vacina vencida que se tinha, né? E nada disso foi confirmado. Não, e nada de HPV para menina, que é tão importante, e que algumas mães não estavam dando por causa de boato na internet. Então, nossa, blá, blá, blá. Converse com o seu médico, pergunte. A Cristina... Foto bacana, hein, Cris? Boa tarde. Quais são as sequelas de uma meningite? Gostei de ver aí, Cris, a pergunta. Excelente pergunta. Ela é do Rio de Janeiro. Tempo é cérebro, é a frase que eu gosto de dizer. Então, teve a suspeita, vai na emergência, no pronto-socorro. Os pacientes às vezes reclamam, mas... E a gente vê às vezes no jornal, né? Tal paciente foi e voltou e não deram o diagnóstico. Isso é raro. De um modo geral, o médico vê um paciente com meningite, tem uns sintomas muito claros. As sequelas são relacionadas a tempo de tratamento, é o mais importante. Começou a doença, deu o diagnóstico, começou a dar um antibiótico e principalmente quais complicações secundárias dessa meningite. Quais são? Um empiema, que é aquela massa que às vezes comprime o cérebro, teve uma infecção que a gente diz que é uma encefalite, além da meninge ficar contaminada, o cérebro também ficou e principalmente é os sintomas como o paciente se apresentou. Então, se um paciente chega com a meningite, andando, caminhando, toma um antibiótico, de um modo geral ele vai ficar sem sequela nenhuma. Tá, mas quais são as sequelas? Qualquer parte do sistema nervoso pode estar comprometido. Nível de consciência, se o paciente teve uma meningite, que ela se espalhou, que ela comprometeu o cérebro. Então, assim, é difícil eu especificar. Tá, mas dá alguns exemplos. O que a pessoa pode ter? Nível de consciência, a pessoa ficar com alguma alteração cerebral, pode ter uma alteração de consciência, pode ter uma alteração motora, se ela formar um abscesso perto da área motora, se for na parte visual. É porque assim, Cláudia, como o nosso cérebro, a meninge envolve tudo, e o cérebro, cada região tem uma função, teoricamente, qualquer região. Isso a gente já explicou no programa, né? Isso. Se é o hemisfério, um hemisfério, outro. Isso, direito, esquerdo. Cada um aí na cabeça da gente que dentro tem uma área que é do andar, tem uma área que é do pensar, tem uma área que é, área motora, linguagem. Então, dependendo da área afetada, pode sim ter sequelas claras, né, e definitivas, infelizmente. Por isso tem que se cuidar. Qual o seu recado, então, para quem está vendo o programa, doutor? Em primeiro lugar, tendo criança, conversa com o pediatra e segue o calendário vacinal. Esqueça esses boatos que às vezes acontecem, que a gente vê em rede social. Segunda coisa, teve sintomas de cefaleia, febre, rigidez de nuca ou algum outro sintoma com alteração de consciência, tem que procurar o pronto-socorro. Por mais que às vezes espere, tudo isso, você está no melhor lugar possível para alguém identificar. Esse caso, e a gente até brinca, né, que o paciente fala, o médico diz que tudo é virose. Não, ele analisa todo o quadro e a maioria das vezes vai ser sim, vírus é uma das infecções mais comuns. Então isso é o mais importante. De olho e correr para o hospital, né? Com certeza, se tiver esses sintomas... A meningite pode matar sim, né? E pode ser curada perfeitamente. Basta que você corra para o médico. Não adianta ficar protelando. Anote o telefone do Dr. Júlio Pereira. Qualquer outra dúvida, você pode entrar também em seu site, que é www.juliopereira... Não, Julio_Pereira, Pereira, Tem o tracinho Pereira.com, como está no vídeo. Ou o telefone 0 prestadora 11 3141 9550. É sempre um prazer falar com você. Obrigado. Fez boa viagem, doutor? Foi ótimo. Um abraço, viu? Fique com Deus. Um beijo. Bom,